it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. A parte mais linda é quando eu pego os programadores lá do trabalho e falo sobre mnemônicos. Ele pergunta que tipo de animal é esse? É marinho, terrestre? Da onde que ele provém? Qual é a profundeza da água que ele fica? É daquelas fossas profundas no Atlântico? Meu Deus! Meu Deus! Não, cara. É tenso. Quando você fala de mnemônicos pra ele, os caras já falam: esse é de comer? Programadores lá da sua empresa estão e trabalham contigo. Manjam mais de biologia marinha do que de programação, pelo visto. Cara, são coders. Todos os caras que eu conheço são coders, não são programadores. Eles são codificadores, é diferente. O pessoal levou isso daí aos extremos da codificação, quando eu vejo linguagens tal como PHP, quando eu vejo Ruby. Caraca, a parada já é escovada pra você. Já vem penteadinha. Você só tem que saber ordenar o código. Você não precisa saber programar, você precisa saber um mínimo de lógica, e não é lógica computacional, não. É lógica quase humana. Não é lógica de processadores. Ô Sander, mas aí tava fácil demais inventar a orientação objeto. Putz! É verdade, aí dificultaram um pouco. Java que o diga. Pra fazer um Hello World em Java tem que ser orientado a objeto. Aí você escreve muitas linhas pra isso. Você tem que puxar a classe, declarar. Objeto em linguagem interpretada. Cara, vocês já pensaram num assembler orientado a objeto? Que coisa linda que seria? Rickbit, cadê você? O Rickbit, provavelmente quando ele ouvir o nosso podcast, ele vai lembrar da demonstração que ele fez de orientar o objeto sempre dos 80. Não é mentira, ele não fez isso. Ele fez isso. Foi quando ele fez isso? Foi na Exposalt, aquele negócio do Foi. Aquele Acho programa que dele? Foi um programa que ele desenvolveu pra tocar música, um formato compactado que ele desenvolveu pro Message pra tocar. Inclusive, ele não tinha, ele usou pra fazer a temporização, mesmo sem ter RTC, ele contava instruções do Z80 pra atingir 100 ciclos de clock. Ah, não é mentira. Ele repetia isso. Ele fez isso. Não é mentira, cara, ele não fez isso. Se você ouvindo a gente, por favor, mostre pro Sander o código orientado do objeto em Assembly 18. Aquele Faça coisa. o Sander engolir as palavras dele. Não, cara, eu vou precisar me depilar aqui, porra. Já deu essa volta, toda a parte técnica, e olha que nem começamos a entrar na parte técnica. Pô, nem de perto. E tem os filhos e netos e parentes e cunhados dos 80. Cunhado não é parente. É acidente. Cunhado, se fosse bom, não começava com a sílaba que ele tem. Oh my God. Sabe a frase de mestre Ademar que trabalha com... Então tem os agregados dos 80. Agregados dos 80. Mas antes disso, aí até tô terminando a pauta, a gente vai ter que comentar do problema de todo o sucessor dos 80. Se lembram das instruções secretas? Lembram, né? Vocês não viram? Provavelmente na parte anterior. Os 3 registradores de 16 podiam ser chamados como registradores de 8. E etc e tal. E magias negras dos... As instruções eram secretas, correto? Correto. Portanto, a Zilog não as reconheceu oficialmente. Traduzindo, No mundo em que todo mundo usava as instruções secretas dos 80, que não eram tão secretas assim, nossa, tinham livros. sobre ela. Nossa, as The instruções Black Book. secretas dos 80. The Black Book of Z80. No mundo em que todo mundo usava instruções secretas dos 80, os programas das pessoas não rodavam nos sucessores dos 80. Ou seja, E é um problema sério. Não rodavam o sistema. Não rodava nada. tudo que é código teria que ser no mínimo recompilado e teria que tirar proveito disso, se o código for feito em linguagem de alto nível. Se o código fosse feito em linguagem de alto nível,
os compiladores teriam que não utilizar as instruções secretas. Se fosse PV Assembler, aí ferrou. Curiosidade, até o DOS 2 utiliza proveito das instruções, por assim dizer, entre aspas, secretas do Z80. Detalhe, até o DOS 2 do MSX. Do MSX. Aí você imagina que naquela época, micros de 8 bits, com pouca memória, pouco desempenho. Se usava extensamente o Assembler para otimização plena. E usava instruções secretas, pior ainda, usava instruções secretas para ter mais desempenho ainda. Então já imagina quantos programas não rodar. Eu diria 50% deles no mínimo. dito isto, e com esta limitação de que na prática o Z80 não gerou um herdeiro trono, e esse foi o problema do Z80. Não conseguiu estabelecer uma... Na própria Zilog, na verdade. Não conseguiu estabelecer uma continuidade, né? Não. Ou seja, rolou uma guerra dos tronos. E ninguém venceu, inclusive. Foi uma guerra que nem do reino de Arnor, né? Ninguém ganhou e destruiu o reino inteiro. Citação Senhor dos Anéis, liga não. Vamos aos sucessores oficiais do Z80. O mais famoso deles provavelmente foi o HD 64180 da Hitachi. Ele já era feito... Uma coisa aqui já era feito em CMOS, né? Já tinha uma MMU. O periférico já era um chip. E o tinha 1 mega de espaço, né? Espaço endereçado. Endereçável, 1 mega, já era uma grande ajuda. E a Intel gostou. A Intel não, a Zilog. A Zilog, aliás, gostou tanto que pegou o HD 64180, renomeou como Z64180, cortou o 64, ficou Z180. Ou seja, foi o caso do contrário, né? Vai lembrar uma coisa assim, a Zilog liberava a clonar, liberava os derivados, tudo de outros fabricantes, mas ela não cobrava royalties, né? Sim. Tem curiosidade sobre esse chip daqui que eu tô vendo, que ele tem um extremo baixo consumo de energia e ele gera muito pouco ruído eletromagnético. Então ele poderia ser colocado em placas cujo design é o mais minimalista possível, sem interferir nos periféricos ao redor, com ruídos eletromagnéticos. Eu não lembro se o Z180, eu não tenho certeza dele, mas acho que eu vi Z180 em impressoras. Uau! Reza a lenda que tem o modelo da Hitachi, não o Z180, mas o modelo da Hitachi, foi utilizado em compatíveis de MSX. O 64 usado naquele micro da JVC, o HC95. Eu já vi esse micro, inclusive, desmontado. Um outro sucessor do 80 seria o outro famoso, o Z380. Esse eu vi em impressora, isso eu tenho certeza. Eu vi em impressora da HC. Durante muito tempo foi o santo graal de todo usuário de MSX para criar o MSX3. Sim. Todo mundo queria trabalhar com esse 380, como fazer, não sei o que. Vocês esqueceram de um detalhe. Esqueceram de falar que esse monstro era 32 bits. Sim, ele é 32 bits. Essa ideia é interessante. Sobreviveu, mas não ganhou um momento real. Ou seja, ele nunca foi muito pra frente. Mas usava equipamentos de telecom e sei de impressora. Teve o uso dele em impressora da HP. Se abriu mais impressora da HP, você encontra um Z380. Bizarro. Bom, um dos problemas do Z380 é que a Zilog lançou depois o Z80. Hoje em dia o EZ80 acaba sendo para quem quer mexer com algum projeto, alguma coisa, é o que compensa trabalhar, porque ele vem. Que é o que a Zilog vende. É o que a Zilog tá vendendo. Ele endereça até 16 megas de espaço. Ele tem a palavra dele vai de 8 a 24 bits, 16 mega linear. Ele tem versões em formato que vem com um SRAM ou com memória flash. Vai ter com periféricos integrados. Tem uma variação dele que vem com um stack TCP/IP embutido. Ele vem com um controle de acesso ao meio, ou seja, para quem lembra alguma coisa de modelo OSI e viu alguma aula de rede no passado, ele tem a parte de controle de acesso ao meio embutido junto a um stack TCP/IP e algumas instruções a mais para fazer isso, e você consegue obter ele com frequência de operação de até 50 MHz. Mas ele tem um detalhe, tá? Existem instruções, a maior parte das instruções dos 80 podem ser executadas com de 2 até 11 ciclos de clock em relação à eficiência do Z80. 11 vezes. 11 vezes os ciclos de clock. Em relação à eficiência do Z80. Dependendo da instrução, ela pode ser no mínimo 2 vezes mais rápida que a instrução executada no Z80, na mesma frequência, e até 11 vezes mais rápida executada na mesma frequência de um Z80. Então ela tem uma eficiência no processo muito maior. Uma outra tentativa de variação da Zilog de criar sucessor dos 80 foi em cima
Dali que começou com os 800. Sim. Os 800. Que a principal diferença, podemos dizer assim, as diferenças são o fato de que ele tinha um cache interno ao chip. E isso um processador criado em 1985. E isso é uma coisa impressionante. Era compatível com as instruções 80, né, com aquele asterisco das instruções secretas, que ninguém sabe, né, provavelmente. E tinha uma série de novas instruções de modos de endereçamento, instruções ortogonais, etc. A Zilog entrou numa vibe de querer vender os Z80.000. Era Z8000 e Z80.000, né? Que faz 732 bits. Eles eram completamente incompatíveis com a família Z80. Que eles queriam fazer estação de trabalho com isso, vender para uso de estações de trabalho, uso para servidores. Eu cheguei a ver na época que se chamavam nos anos 80 dos super micros. Oh yeah. Que eram, na verdade, eram os servidores da época com o Z8000. Lembro de ter visto isso. Até depois fez um refresh no Z800 com o Z280. Que era basicamente uma versão do Z800 com CMOS em vez de NMOS. Mas enfim, nenhum deles. Talvez o S80 foi talvez o maior sucesso. Hoje em dia, sim. Até hoje, assim. 380, como tu lembrou bem o César, era o santo grau dos Fudebs MSXeros. Teve uma variação dele que era o 382, que houve muitas discussões sobre o uso. Quem participou da lista de usuários de MSX brasileira no final dos anos 90 vai lembrar dessas discussões. Para quem não sabe, a lista existe desde 1995. Principalmente 97, 98, 99, vai lembrar dessas discussões que rendeu um bocado de discussão, qual usa, qual não usa, como é que vai ficar. A Zilog tentou durante muito tempo correr atrás do sucesso que ela teve com o Z80. Talvez o EZ80 hoje em dia seja, como disse o César, o mais bem sucedido desses. O foco dele de uso para aplicações com telecom. E agora vamos à parte mais legal dessa parte para terminar no alto astral e divertido, que são os clones compatíveis e outros mundos do gênero, começando por aquele mais famoso entre o mundo MSXero, o R800. Turma que gosta do que baba pelo Turbo R, vale lembrar, antes que eu me esqueça, eu tenho, vocês não têm. Eu sabia! Eu tenho um Turbo R, tá? Culhamba, tá? Culhamba os amigos. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: o Turbo R é que ele tem um Ana chip. O cara tem um Turbo R, não é um GT, tudo bem, mas é alguma coisa, e ele tem um Ana chip. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: ser MSXero é reconhecer que o Turbo R é o hardware mais mal aproveitado de todos os tempos, mas adorar ter ele, ser louco pra ter um. Ele era um chip de 16 bits. Barramento de 8, barramento de saída de 8, para manter a compatibilidade. Ele foi feito projeto encomendado pela Matsushita, né? Pela Panasonic, né? Ou foi pela ISC? A Matsushita só produziu. Tá aí, boa pergunta. Foi da ISC, produzido pela Panasonic. É um projeto cagado, diga-se de passagem, né? Para! Chata! Até porque isso era Fabulous, né? É, isso aí. É verdade. E aí você tem um projeto cagado, porque os sinais de tempo, a pinagem e a função dos pinos são completamente out of this world, né? Não são nada parecidos com o Z80. Esse era um detalhe do 800. Ele era compatível em software, mas não em hardware. Não. Você não conseguia pegar um projeto para Z80 e enfiar um R800. Para isso existia o S1990, aquele chipão dos Turbo Rs que fazia toda a tradução do que o R800 fazia para poder chegar no barramento. As mais divertidas em tempos outroras eram as pessoas adivinhando o que era o R800. Bem, não tinha documentação técnica sobre ele, isso é até tenso demais. Não, tem documentação técnica em japonês. Existe a documentação, eu já vi os manuais. Sério? Existem, estão em japonês. Deus. André Della Vista, Ouvindo, Fudeba Velho, um abraço pra você. Cadê o Zé Grafo? Aliás, uma das pessoas que tem essa documentação é o nosso frequente convidado, Márcio Lima. Márcio Lima, provavelmente. Que até hoje tenta traduzir, né? Na verdade, ele é um Fudeba maledito, porque ele poderia ter continuado o curso de japonês pra ajudar nós. Mas é um Fudeba. Fudeba é assim mesmo. Então, o R800 tinha essa coisa, o R800 vinha com internamente a 28 MHz, mas teve alguns Fudebas MSXeros que overclockaram o bicho pra 40, mas no barramento ele saía de 16, saía pra 8, tinha essa questão dessa tradução. Eu acho que o overclock é coisa nova, né? Detalhe, o overclock dele era basicamente, abre a máquina, vai lá, arranca o cristal e bota outro. Não, o nego faz overclock na BIOS hoje, acho que é
Pois é, cara. Dividim. Eu vi overclockar Turbo R arrancando, cortando o cristal e botando o outro, soldando um cristal de 40 direto na placa. Manha! Tá pensando o quê? Direto na placa, meu filho. Tá pensando o quê? Tenso demais. É típico, meu filho. Típico. O que você acha que o pessoal fez a gambiarra do teu micro, o pessoal fez como? Soldou direto na asa, soldou direto na placa, meu chapa. Mas gambiarra não, cara. Meu micro tá bem projetado, é diferente. O micro é bem projetado. Não, mas assim... Pra micro bem projetado é diferente. O Asen fez uma obra arquitetônica numa coisa que já era bem projetada. Então vamos dar o mérito ao cara. Ricardo Oasis, Tecnobytes, se um dia você ouvir isso, um abraço, seu safado. Com certeza. Tirando aqueles fios que até hoje eu não entendi que são aqueles fios todos soldados na minha placa que vão pra dentro de um sei lá o que lá, colado com chiclete. Mas não tenta puxar. Não, aquele colado com chiclete. Puxar. E não tente entender também. Eu pensei que aquilo fosse sujeito. Não tente entender. Então o chiclete não é, né? O chiclete é o que faz os fios se manterem. Não tira o chiclete. Entendi. Obrigado, Asen. Abraços. Continuando, a Toshiba desenvolveu... Cara, nesse momento o cara que tá tomando uma coleção de remédios não lembrou. Acho concepcional. Dele, mas ele lembrou que a Zilog não comprava royalties de quem quisesse fabricar os derivados de 80. Ou seja, tava liberado. Precisava licenciar a Zilog. Então isso gerou uma indústria de Clones e compartilhadores de 80. Por exemplo. Boa parte vindo oriundas do Japão. A Toshiba desenvolveu nela. Básico é o TLCS 900. Muitos também vindos do leste europeu também. O detalhe particular da Toshiba é que eles pegaram um Core dos 80 com todos os periféricos 80, com energia de gerador de weight state, mesma estrutura de registradores, com reset power on reset, e apertaram e atocharam até caber dentro do mesmo chip. A própria Zilog depois acabou vendendo. E a Sharp também fabricou. A Kawasaki. Não faz só moto, não. Mané. É a menor coisa que ela faz. É que nem a Honda. E aí amarra. Isso aí, amarra, que não faz só moto. Vai lembrar que a menor coisa que a Kawasaki faz é processador, mas o menor mercado dela é moto. Já viu algum dos guindastes que tem no pôr? Sim. São Kawasaki. Motores Kawasaki. A Kawasaki desenvolveu KL5C8400. Nunca deixem engenheiros nomear seus produtos. Dá nisso! Haja coração! IBM, um abraço. KL5C8400. IBM, um abraço. Esse aí eu tenho que falar. Um abraço por trás pros engenheiros da Kawasaki. Um abraço de urso, mano. Mas enfim, o nome era bizarro, mas o KL5C8400 ele era compatível binariamente e ele era 1.2 a 1.3 vezes mais eficiente no clock que os 80 original e podia rodar até 33 MHz. Isso deu origem depois à família KL5C80A1X. Que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Que além do chip e dos periféricos do chip tem alguma RAM no próprio chip dentro da mesma encapsulamento. E é basicamente tão eficiente quanto os 80 no mesmo clock e pode até 10 MHz. Isso é em 2006. Mas tem um aqui que tá interessante que eu tava olhando agora, a gente passou, vamos falar mais um aqui. Tem um feito por chineses. Esse é interessante. Quem tem, atenção você, atenção, câmera em mim. Quem tá me olhando, atenção, você que tá ouvindo a gente, que tem aquele maldito tocadorzinho de MP3 em forma de pendrive. Metade do universo. Vai sabendo que tu tem um Z80 ali dentro. A Chinese Action Semiconductor desenvolveu uma família de processadores específicos para trabalhar com processamento de áudio, a série ATJ2085. É tão ruim que não possa piorar. Isso pra mim é comando de modem, AT é comando de modem. Exatamente, AT é comando de modem. Tem uma série de processadores compatíveis com o Z80, junto com um processador digital de sinais de 24 bits dedicado. DSP. Junto. Um DSPzinho lá. Um DSP junto com esse processador e era um Z80, um compatível com o Z80. Não, o detalhe do comentário é aqui, ó. Esses chips são usados em muitos players de MP3 e media players. Preciso dizer que isso também gerou altas discussões na lista de MSX. Pô, eu acho que eu vou abrir meu iPod Nano. De repente tem um desse dentro. Se tu abrir um Game Boy, você vai encontrar. A gente já comentou do Sandy, como já falou,
TLCS 90, Z8403, Z8413, Z8415, Z8415, porra dos nomes. Vocês esqueceram do NEC 78K. E tem o TLCS 900. São microcontroladores baseados em 80, mas que Não são compatíveis, não bizarro. são compatíveis. Tudo bem, tem PC, tem DE, tem HL, tem X, tem Y, tem as instruções, mas não é compatível em termos binários. Estrutura parecida, mas não é igual. As instruções são praticamente as mesmas. Tem os binários, não podia pegar um binário de 80 e rodar no TLCS 900. Que era o mesmo problema do NEC 78K. Que na verdade não era nem considerado processador, ele era um microcontrolador baseado em 80, né? Que ele compartilha do mesmo número de instruções básicas, estrutura de registradores, né? BCDHL. É similar, não tinha X e Y. Importante. Isso aí. Era similar, mas com nomenclatura diferente, com instruções de nomenclatura diferente. E aí é o que gerava a incompatibilidade binária. Depois que você compilava os teus mnemônicos lá, que você traduzia os teus mnemônicos, a compatibilidade binária era 0. A Rabbit Semiconductor lançou uma série de microprocessadores e microcontroladores, Rabbit 2000, Rabbit 3000, Rabbit 4000, baseado na arquitetura HD 6480/Z180. Aliás, Mas não são totalmente compatíveis em termos binários. Aliás, uma triviazinha sobre o cérebro da Rabbit, o pessoal de MSX talvez lembre de quando o Adriano Cunha, que estava desenvolvendo o USIX, andou fazendo abraço pro Adriano. Pois é, onde quer que ele esteja, aquele viado. Um abraço pra ele. O pessoal deve lembrar que o Adriano andou com uma placa de desenvolvimento da Rabbit Semiconductors, fazendo umas experiências com ela para tornar o USIX, que um dia a gente vai ter um episódio, vamos falar dele, vamos comentar do USIX. A gente já comentou alguma coisa Inclusive, do USIX. eu quero dar continuidade ao projeto. A gente comentou alguma coisa sobre o USIX no episódio que a gente falou sobre sistemas operacionais. Ele andou com uma placa da Rabbit Semiconductor fazendo umas experiências sobre conexão para simular uma espécie de uma placa de rede para MSX. E foi uma placa da Rabbit, provavelmente uma dessas placas de desenvolvimento. Eu lembro que a placa era caríssima e ele conseguiu uma emprestada e estava fazendo umas experiências. Há alguns anos eu lembro de ter visto isso. E agora vamos falar dos clones propriamente ditos. Mostec MK3880. Lindo nome. Aham, Cláudia, senta lá. SGS Thompson, hoje em dia ST Microelectronics Z8400, Sharp LH0080, NEC Micro PD 780C, Toshiba TMP Z84C00, Holy Mother God. que era CMOS, inclusive. era CMOS. BU 18400, a série de clones feitos pela ORO em formatos NMOS e CMOS, feito pela ROHM Electronics, Para a Gold Star, que hoje em dia vocês não conhecem. mas é uma tal de Se eu falar o nome dela, vocês vão conhecer, que é Life's Good, LG. A Vida é Legal. A vida é boa. Eu tive um 3DO da Gold Star. E o que é mais legal, agora os clones não oficiais. Leste europeu. Como a gente falou, a Zilog não cobrava royalties para fabricação, mas Licenciar. você tinha que licenciar junto o Core junto a Zilog. Pergunta cretina: vocês acham que o pessoal, no fim do período do comunismo, final dos anos 70 e dos anos 80, a antiga República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, Rússia, tudo, vocês acham que eles iam, União Soviética, vocês acham que eles iam lá pedir para licenciar? Aham. Mas, Cláudia, senta lá. Então começa a ver os clones malucos. Aí vem. O 880 na Alemanha Oriental. É largamente utilizado nos computadores de lá. Na Romênia, você tinha o MMN80 CPU, produzido pela empresa chamada Microeletrônica, usado em computadores como o Team S, o HC e o Cobra. E a coleção de clones de 80 na antiga União Soviética, como o T34BM1, ou chamado como KP1858BM1. Oh, porcaria de nome. Você adora, né? Meu Deus! hein? Você adora esses nomes. E que o KP1858BM1 ele era sucessor do KR580VM80A, cara. Puta, É 8080. Ainda piorou, cara. Agora eu vou falar uma coisa. Imagine você pedir isso na loja ainda com sotaque russo. Repete esse nome 3 vezes rápido. De cabeça, sem anotar no papel. Imagina, alguém te mandar comprar isso e você esquecer de anotar no papel. Isso fora certeza que deve ter coisa aí de clones de 80 perdidos pelo mundo afora. Chineses, então, nem se fala, né? Né?
O papo tá bom, Conversa tá legal. tá legal, mas vamos terminar... Antes que eu me esqueça, 80 tem FPGA e ASIC. Pô, que lindo, adoro. Falamos de FPGA, pra quem não sabe o que é FPGA, vai o Merchan, ouça o nosso episódio número 8, onde nós conversamos sobre o FPGA, e aí falamos do motivo do Sandro ter raiva de mim, que eu tenho um Onachip, ele não tem. Não é emulação. Não é emulação, lembrar disso. E nós falamos de FPGA lá, e quem quiser conhecer um pouco melhor que é a estrutura, o formato FPGA para chips, ouça o episódio número 8. Inclusive, a minha maior raiva não é só de você ter um Onachip. É de você ter um Onachip com firmware atualizado para 2.0 Plus. Só uma coisa de cabocla rolando no... É. Vou deixar a Mago um pouco de lado. Tem um core em FPGA de 80 compatível, equivalente funcional, que é o C80 CPU da Evatronics. Evatronics. Que você pode botar diretamente, pegar o código VHDL ou Verilog para ZIC de alto volume, ou então, se você tiver 14 minutos de volume da tela, Altera, Lattice ou Xenix, você tem um Netlist Diff, além das versões livres, gratuitas, o T80 e o TV, aliás, livres mesmo, o T80 e o TV80. Tem versões de código em VHDL e Verilog, detalhe, licenciado segundo a licença BSD. Mais livres do que isso, só domínio público. Pra terminar, antes da gente terminar o papo, falar de coisas bizarras que usaram nos 80. Ou você acha que os 80 só foi usado em computadores e Game Boys? Já falamos de impressoras. Esquecemos de falar a lista de computadores conhecidas Não, a que gente... utilizaram ele, né? Mas a gente não vai falar disso, porque isso é sem graça. Não, e é grande demais a lista. A lista de videogames e arcade também é grande. Coisas legais que usaram nos 80. Além de impressoras, já comentou. PLCs industriais usam os 80. Tem os 80 rodando. Controladores de HD, por exemplo, da Seagate. Atuais? Quais? Uau, legal! Máquinas de cartão. Placas SCAS da Adaptec usaram os 80. Então eu posso dizer que de certa forma eu tenho uns 80 dentro do meu PC. Maybe. É possível que sim. Fotocopiadoras, fax machine, impressoras matriciais. Equipamento de escritório em geral e equipamento de telefonia. Famílias 80, 680 e 380 tornou-se muito popular na equipamento de telefonia. Switches, roteadores, multiplexadores, PABX. PABX. Multiplexadores seriais, aqueles consoles seriais, aqueles switches seriais. Isso. Switches seriais, modems. Caraca, os mixes de televisão de televisões de broadcast, essa daí é nova pra mim, eu não sabia. Sequência do MIDI. Caraca, os consoles de leitura de cartão de crédito. Filho, bafômetro. Ai, Bafômetros aos 80. por isso que eu nunca consigo passar em um, cara. Ele sempre funciona precisamente, né? Pois é, né? Automação de casa. Sistemas de controle de sprinkler, sem fio. Calculadoras como Placas TI-80 e TI-73, TI-81, TI-82, TI-83, TI-84, TI-85 e TI-86. Famosos MP3 S1, aquele que metade do universo tem, teve ou vai ter. Máquinas de flipper tal como Pac-Man, Galaxian, King Ballons, Galaga, Moscone, Chevios, Super Chevios. Aliás, Chevios e Super Chevios, pro João ficar feliz. Super Chaves usava 3,80. 3,80, diga-se passagem. Videogames, ColecoVision, Master System, Sega Game Gear, Sega Era Mega Drive. processador de som no Mega Drive. No Mega Drive ele é o processador de som. Exato. E No Neo Geo também. com processador aritmético pro 68000. A gente já comentou de Game Boy Color. Sequenciadores MIDIs, Detalhe, o Game Boy Advance, a primeira saída do GBA, tinha um Z80 dentro dele. embutido. Embutido. Tá lá, tinha um Z80. A partir do Game Boy Micro, eles passaram a emular esse Z80 dentro do ARM que tá dentro lá. No caso específico da antiga União Soviética, haviam Z80s dentro de telefones fixos multifuncionais com identificador de chamada. Nossa. Galera, na Mir tinha uns 80 dentro de MSX que tinha lá dentro. Ó,
Vamos para os instrumentos musicais. Instrumento. Sequenciadores MIDI da EMU, da Roland. Tinham dentro dos controladores de switch, como da Waldorf MIDI Bay MB15. Vários sintetizadores de analógicos polifônicos. Não vamos listar todos, a gente vai ficar aqui falando o tempo todo. Máquinas de participação da bateria. Reverberadores, provavelmente pedais, sintetizadores de som, memória Moog, Oberheim, o Roland Jupiter 8. Provavelmente na bateria do meu Guitar Hero tem um. Provavelmente, é bem possível. Aparelhos da Akai e vai por aí fora. Vale lembrar uma coisa que eu me lembrei aqui, que a gente tinha comentado em off, mas a gente não falou. A variação dos 80, que era a variação microcontrolador, que é o Z8, você encontra muito em aviônica embarcada de aviação, tanto aviação comercial quanto de defesa. O F-15, caça que foi a espinha dorsal da estrutura de caça da Força Aérea Americana, tinha Z80 até na ponta da cauda. Que lindo, hein? Uma coisa que tu falou, o João sinalizou e lembrou, mas é que ele tá muito sob efeito da larica pra falar, né? Como vocês podem ver, ele tá de óculos escuros. Sim, claro. Ele lembrou que usou Ademir Cachano, Fudeba Véio, turma do MSX. O Nelson Gonçalves do MSX, como gosta sempre de lembrar o César, por conhecer muito bem a estrutura dos 80, ele desenvolveu muitos equipamentos de controle, projetos de controle industrial baseados em Z80. Vale lembrar um equipamento que ele desenvolveu para as granjas no interior de São Paulo, para medição e pesagem de ovos, separação de ovos. Ele, não sei se é isso, ele trabalhou com os Z80, mas um dos projetos que ele fez foi um acordeon MIDI. Um acordeon MIDI, ele fez pro Dominguinhos, sanfoneiro. Um acordeon MIDI? Captura o áudio. É sério, se você procurar no site tá lá. É sério. E eu creio que tá baseado nisso, mas basicamente controle industrial. O pessoal principalmente que tem, aquele carinha que vem, aquele caminhão do gás, tocando aquela musiquinha irritante, sabe? Tem uns 80 ali. Melhor do que a musiquinha do gás é aquele do caminhão da Legião da Boa Vontade que passava, se lembra? Não tô lembrando desse caminhão. Tocando musiquinha Glória, Glória, Aleluia. Mas enfim, isso não é o caso. A gente terminar esse episódio de uma maneira bacana, para retrocomputação e até para a computação atual, eu acho que a primeira coisa é que os 80 foi, junto com o 6502, do qual um dia nós vamos fazer um dossiê, talvez os dois chips definidores da computação de 8 bits dos anos 80. Anos 70 e 80, né? Os 80, o curioso dele, assim, a gente fala valor, comentou. O que eu acho mais bacana dos 80 é o seguinte: por mais que a gente esteja usando arquiteturas avançadas hoje em dia e tudo lá, os 80 é um processador ainda estudado, um processador que é usado inclusive academicamente. Os alunos estudam lá na escola, o curso técnico de eletrônica, eles têm noção de assembly do Z80, inclusive na época o Wagnerzão, com um abraço, Zanco, se você estiver ouvindo isso aí. Hoje a gente tá, beleza, dá um abraço pra todo mundo, a Deus e o mundo. Mas ele tava querendo inclusive levar a MSX e botar os alunos pra praticar com a assembly do Z80 direto em micros com o Z80, e eles têm Z80 no curso. Eu até falei com ele, vem cá, dá uma aulinha de assembly pra gente. Toda hora, vamos marcar. Ele não tá mais lá na escola. Ele é um professor da área de microcontroladores, publicou alguns livros sobre isso, sobre essa área, mas ele trabalhou muito com isso e falou lá num curso técnico de eletrônica que o pessoal tem. Hoje, estamos falando disso em 2011. Eu não tô falando disso em 1999, quando eu entrei na FATEC, ou antes, estou falando em 2011. É velho, Varenga. Sinto muito. Fazer o quê? Denunciou a idade do cara. Fazer um processador simples, sim, eficiente, sim, e é um processador dissecado de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Graças a Deus. É um processador que, como o cara comentou, além de ser estudado hoje em dia, ainda continua assim, o legado dos 80 continua vivo em das coisas mais diversas possíveis, desde MP3 chinês até switch de telecom. Cara, se você compra Z80 novo hoje em dia, se chegar ali na rua Silva Gomes, em Cascadura, ou chegar na rua Ipubulismo, no centro, tu vai numa loja eletrônica e eu quero comprar um Z80, o cara vai virar pra você dizer qual a frequência. Você compra Z80 novo hoje em dia. Não é um processador que tecnicamente morreu. Tudo bem que a Zilog hoje em dia, como empresa, ela tá numa situação bem desagradável, né? Ela é mínima hoje em dia. Tem um quadro de funcionários que não chega a 40 pessoas. Mas a Zilog hoje vive de vender Exatamente. Assim, é uma empresa pequena, assim, perdeu o fio da meada em muitos aspectos, ficou pra trás, mas ela tem um legado aí pra história da computação
que é realmente impressionante. E você compra Z80 novo hoje. Talvez a gente pode arriscar dizer que a família Z80 é a família de processadores mais usada de todos os tempos. Ganhou da ARM, ganhou das famílias x86, ganhou de tudo. A gente pode dizer, a família Z80 é, hoje em dia, a família de processadores mais usada de todos os tempos. E pra terminar, vamos deixar duas coisas com vocês, além de alguns links que nós consideramos, né? Não links de notícia, mas nós vamos deixar que é os 80. O pessoal da CPU World tem uma foto de um Z80 em cerâmica branca. Uau! Que é raríssimo. Impressive. Uau. Raríssimo. E um outro link que eu vou deixar pra vocês do nosso sempre útil Hackaday. Mas, né, se você ouve o nosso podcast e não assina o feed ou não assina o Twitter do Hackaday, você não sabe que tá perdendo. É divertidíssimo. E aliás, o nosso amigo Alexandre Souza, Tabajara, já foi parar acho que umas 4 vezes no Hackaday. Mandou coisa e falou: tô ficando popular lá. Tem um processador, um sistema atual feito por um maluco, em que ele foca na performance. Ele montou os 80, rodeou os 80 de chips auxiliares de tal maneira em que os 80 só se preocupa em computar. Não faz mais nada nessa vida. Não faz I/O, não faz áudio, não faz vídeo, não faz nada. Opa. Tá aqui, né? O link, né? Cara, tá vendo? Eu vou deixar pra vocês. Mas o cara tá vendo? Inclusive o bicho é bonitinho, feito nas melhores maneiras hackeadoras. Só não tem fita. Z8 Development. Só não tem fita. Uma outra referência que eu vou lembrar, o site de apoio dos 80, Z80 Family Official Support Page, o site do Thomas Scherer. O famoso Z80.info. Z80.info, esse mesmo. Z80.info é uma mina de ouro pra quem precisa de qualquer coisa relativa a Z80. E quem quiser mexer em VHDL ou Verilog, no opencourse.org tem o código pra fazer um processador Z80 em cima de FPGA. Só porém, galera, VHDL e Verilog são linguagens para descrição de hardware, Descrição de hardware. Quem não sabe isso, nós já falamos sobre elas, principalmente no capítulo sobre FPGA. Episódio no... Já devia estar sabendo. Isso. Vai ouvir o episódio 8. Isso aí, boa. Agora lembrou do número? Agora há pouco você falou que era 10? Não. Falei que era 10, foi o que a gente falou do USIX. O USIX, na verdade, foi o 9 que a gente citou. 10 foi CPM e 11 foi Basic. Irmão, ou o contrário. Ouve todos. Volta lá e ouve tudo. Perdoa nosso áudio ruim naquela... Gente, aquele abraço. Próximo episódio a gente volta falando de alguma coisa. E nem nós sabemos do que é. Legal. Maneiro. Mas é verdade mesmo, nem nós sabemos do que é. Jogaremos um dado de 100 faces pra saber qual que vai ser o assunto. Cara, quer uma ideia? Vamos falar de... Vamos falar de Mortal Kombat 9. Eu tô afim de jogar uma partidinha, vamos? Aliás, só pra lembrar, o primeiro Mortal Kombat tinha Z80 dentro... Não, foi baseado nele. Tinha um Z80 pra fazer a parte de mapeamento de controles. Exatamente. Bem lembrado. Foi um off-topic que virou on-topic. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que quem não conhece tenha passado a conhecer um pouco mais do que é os 80. E um abraço pra quem fica. A todos que nos acompanham na gravação, acompanham a gente na TwitchCam, toda a nossa multidão de 3 pessoas. Ah, sim. Todos aqueles que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Esperamos no futuro fazer outras TwitchCams como essa, sendo uma experiência. Por isso que a gente avisou muito em cima da hora. Na verdade, nós recebemos uma sugestão de fazer um live channel no YouTube aqui de um seguidor. A gente pode pensar nisso também pra fazer. Talvez uma câmera melhor, coisas do tipo. Obrigado por vocês terem ouvido. Esperamos que vocês tenham gostado. Comentem, deem sua opinião, falem o que vocês acharam do episódio. A gente precisa desse feedback de vocês e a gente agradece a opinião de vocês, porque pra gente é muito necessário. Então, aquele abraço. Voltamos no episódio 18. É isso aí, galera. Eu espero vocês no próximo episódio e com certeza vai ser algum tema muito interessante. O que nem eu sei, mas vai ser legal, vai. Até lá. É isso aí, galera. Despedindo mais um Retrocomputaria. Vamos nos preparar aqui pro próximo episódio 18, né? A gente ainda não sabe o que é, mas eu posso garantir pra você que o meu whisky vai estar ali no armário guardadinho esperando pra gente falar mais besteira. Ele me ajuda nas besteiras. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com os anjos. Gente, aquele abraço e fomos. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante
importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter, FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois desse mergulho nos 80, mais uma sessão de e-mails, comentários, puxões de orelha do Quinto Elemento, e etc, etc, etc e tal. Hoje tá comigo o Ricardo Pinheiro. Oi, gente, olha nós aí outra vez. E a turma tava animada pro episódio do Elite, né? Puxa, o pessoal comentou um bocado. Isso foi muito bom. E eu gostei também que eu vi o pessoal comentando no Retro Hits também. Normalmente o Retro Hits não são episódios lá muito comentados, mas o pessoal comentou no Retro Hits também, César. Isso eu gostei pra caramba. Pois é, né? Aliás, vamos começar com o comentário do Retro Hits. Vamos. No Retro Hits 39, o Drug de Dayatuba, muito bom. É realmente muito ver o que os caras conseguem fazer com os chips dessa época. Estou fazendo uma maratona do Retro Computaria mais Retro Hits e espero em breve alcançar a numeração atual. Espero que você já tenha alcançado, Bruno. Mas já posso dizer que virei fãzão dos dois podcasts. Cara, a gente fica muito feliz. Oh, yeah. Principalmente porque a gente garante gente que vai comentar no nosso podcast, né? É garantia que a gente vai ter comentários. O Drug é basicamente o herdeiro da coroa de Samuel Varela, né? Pois é. Só uma coisa pro pessoal se situar, o Retro Hits número 39 foi um episódio que o César montou, pra quem não tá lembrando, sobre covers feitos por vários músicos usando chips de som com músicas do Black Sabbath. E sim, Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aliás, vamos continuar no Retro Hits do 40, que é o YS Piano Collection. sim. Em que Drug, na sua maratona para nos alcançar, comenta que a série YS é uma das séries clássicas que ainda não tive o prazer de poder jogar. Mas mesmo sem jogar, eu não poderia me considerar um gamer de verdade sem conhecer essa magnífica trilha sonora desses games. Essa Piano Collection é bem famosa entre os gamers, mas eu confesso sem nenhum orgulho que nunca tinha parado para escutá-la e realmente me surpreendi com a qualidade das músicas. O melhor é ter esses 40 minutinhos de sossego e relaxamento num dia corrido. A maioria dos outros podcasts é bem mais agitado, mas esse foi bem calmo e veio bem a calhar no dia de hoje, que está sendo muito estressante. Ou seja, a YS em tudo tem poderes terapêuticos, né? É verdade. Aí, eu gostei da sessão do Drug. Fiquei chateado da vida, vou meter meu fone de ouvido e vou ficar ouvindo em loop o YS Piano Collection. Gostei disso. E sabe o que é o curioso, César, que eu tava esse episódio? Quando nós gravamos o episódio 0, lá atrás, quando a gente tava começando o podcast, eu usei uma música do YS Piano Collection na trilha sonora. No momento que a gente falava, que a gente fez alguns comentários bem-humorados, e eu coloquei uma música nesse CD. E teve alguns trolls que comentaram, que falaram que a música era chata, a música era porcaria, era ruinzinha, música não sei o que, e fizeram uns comentários bem desagradáveis. Se alguém for buscar no histórico, voltar quase 2 anos no nosso podcast, for olhar os comentários, vão achar lá. E a gente teve um comentário de uma pessoa que pegou e percebeu a qualidade e a beleza da música e entendeu que é uma coletânea tocada em piano, executada em piano da trilha sonora do YS. E isso fez valer tudo, assim, como que apagou todo o besterol, e só gente que não tem sensibilidade para entender. E o Drug teve a sensibilidade de perceber, de curtir a música, como você disse, perceber os poderes terapêuticos da trilha sonora da série de jogos da Falcon. Ficou poético isso. E para terminar Retro Hits 41, o Gromix Horror City, né, o CD bônus do projeto Gross Pixels, em que o Drug comenta: qualquer grupo que tenha feito remixes de músicas da minha série de jogos favorita, The Legend of Zelda, já merece meu respeito. E se junto com ela eles fizeram também ótimos remixes de outros ótimos jogos, como Mega Man, Chrono Trigger e, claro, Castlevania, merecem mais ainda. Então, por isso já deu pra entender o quanto eu curti esse Retro Hits, né?
A versão da música tema do Frog de Chrono Trigger ficou muito boa, curti muito mesmo. São músicas de primeira e várias séries de sucesso combinadas no mesmo podcast. Nem tem muito o que falar, ficou ótimo. O legal, Drug, assim, é o material do pessoal do Gross Pixel. Se você for ouvir os nossos Retro Hits a partir do primeiro, a gente já usou todos os discos que eles disponibilizaram. Infelizmente, porque todo o material deles é de excelente qualidade. É muito bom mesmo, é muito legal de ouvir. Se esse era o último CD que eles tinham disponibilizado, o quinto, tem que até ver se eles têm mais algum, se eles já compuseram um sexto com remixes. Mas eu confesso assim, eu não sou da geração Mega Man, Chrono Trigger, mas eu confesso, a minha favorita é a versão rock and roll de Hinotori, porque é claro, afinal de contas, a Hinotori é da MSX, né? Então dá um desconto, né? E o Márcio Neves Machado, que gostou da seleção, principalmente Zelda e Chrono Trigger. A galera do Zelda gostou do remix, né? Pô, que legal. Que bom que vocês estão gostando e comentando, né? Não é comum o pessoal comentar no Retro Hits, assim. Que bom que vocês estão comentando. Aceitamos sugestões, tá? Se vocês tiverem sugestões também de música, trilha sonora, a gente tem algumas coisas pensadas, já alguma coisa separada para próximos episódios do Retro Hits. E vamos ver se a gente consegue. O João, aliás, nossa intenção é torturá-lo até ele produzir alguns Retro Hits com base em trilha sonora do Amiga. Se você, amigo ouvinte, quiser nos ajudar, mande seus e-mails, seus comentários, pra gente fazer essa corrente de convencimento do João de fazer Retro Hits de Amiga. A gente tá pensando em chamar um amigo nosso pra pegar. Ele vai pegar o taco de rock na grama dele e vai telefonar para o João. Digamos que o taco de rock e a pessoa que é, o qual vocês irão conhecer um pouco melhor em um próximo episódio, porque ele conversou com a gente, digamos que é bem convincente. É bem convincente. O cara, além de tudo, pratica Muay Thai. E agora vamos para os retrocomputarias em si. Opa! Parte A do Elite. Obviamente vocês já começaram a tocar Danúbio Azul em loop na jukebox mental de vocês. Propósito, fica uma pergunta para os nossos ouvintes. Vocês gostaram da versão de Danúbio Azul que a gente usou para encerrar o episódio 16 parte A? Uma cortesia dos Animaniacs. Espero que ninguém tenha saído ofendido com o Aqua arrotando Danúbio Azul. Eu pelo menos achei um barato. Eu vi aquilo, tipo, quando eu lembrei daquela música, eu falei, não, essa música tem que estar na trilha sonora de alguma forma. E se vocês notarem a trilha sonora, era tudo relacionado a Elite. Desde Danúbio Azul, tocado por orquestra, do jogo, trilha sonora do jogo, dos outros Elite, do Frontier, trilha sonora do Elite. Então usa o cuidado de colocar música, por exemplo, do Elite Frontier, trilha sonora, sons. Tem algumas sequências que são som do jogo gravado mesmo. Então o som dos tiros. Então assim, espero que vocês tenham gostado. E é claro, não podia deixar de escapar o Aqua solando Danúbio Azul daquela forma um tanto quanto, podemos dizer, não muito ortodoxa, né, César? Excuse me. Verdade. Vamos agora pro 16. Bem, tivemos alguns comentários. Um deles, o nosso já quase onipresente Drug, que diz: é impressionante ver o nível de detalhes que vocês citaram do Elite. Eu sinceramente não conheci o jogo, mas com o nível de detalhes, todo o universo que foi criado para ele e toda a estrutura de trocas e naves, enfim, toda essa estrutura que foi criada para esse jogo me deixou realmente interessado em conhecê-lo. Pô, meu Drug, legal, que bom. Esse nível de detalhes me lembrou do universo de Mass Effect e Oblivion, e olha que apesar deles terem gráficos melhores, eu sinceramente acho que o universo é praticamente igual a esse do Elite. Elite é um desbravador, né? Como o César mesmo disse no episódio, sim, foi o primeiro da sua série. Estou curtindo muito conhecer um pouco mais sobre esse mundo da retrocomputação, mesmo ainda não tendo entrado nele do jeito que eu estou me empolgando com os podcasts. Em breve comprarei um desses micros clássicos. Pô, César, quem diria, hein? A gente tá convertendo um, hein? Caramba, é impressionante. É um efeito colateral do nosso podcast. Olha, Doug, então te fica o convite para que você vá no encontro de usuários de MSX em Jaú, no interior de São Paulo. Eu sei que você mora em Dayatuba, se eu me lembro bem, é próximo de Campinas. Mas fica o convite para você ir no encontro de usuários de MSX em Jaú, no interior de São Paulo, que vai ser entre os dias 12 e 15 de novembro, onde você poderá encontrar pelo menos algumas das pessoas que cometem esse podcast, onde lá
lá, nós estaremos, tudo correndo bem, estaremos lá, e aí você vai conhecer um pouquinho mais na prática. É só entrar em contato, se estiver interessado em ir, só entrar em contato que a gente passa todos os bizus, todas as explicações. Aliás, quem tiver interesse em ir, a gente vai colocar o link depois do site do encontro. Esse ano vão ser 4 dias, então 4 dias de muita fudebagem. Fica o convite a todos os nossos ouvintes que estejam indo ao encontro de Jaú também, não só o Drug. Ainda temos mais 2 comentários lá no hospedado no Blogspot. O Gessel Matos de Assunção Júnior nos mandou um pequeno lembrete dizendo que a parte 3 do documentário Triunfo dos Nerds fala sobre Mac e Windows. A história do PC, na verdade, é na parte 2. Obrigado pela lembrança, Gessel, corregada minha. E um comentário do Daniel Campos, que é um MSXero aqui do Rio. Parabéns novamente por esse excelente tema, mas sou suspeito de falar, pois Elite e seus sucessores espirituais como Privateer, Freelancer e toda a linha X me consumiram mais tempo em frente ao computador que qualquer outro tipo de jogo. E ele mandou um recado pra mim que ele tinha comentado comigo de uma versão que fizeram do Frontier Force Encounters, que ele diz: o site que comentei outro dia com você sobre uma versão para Windows do Frontier Force Encounters, ou seja, o Elite 3, creio que tenha sucumbido no limbo da internet. De qualquer forma, segue o link do Elite Club, que possui toda a informação sobre essa compilação e downloads também. No site do Elite Club, que é mantido pelo David Braben, você encontra lá para download essa versão que os gráficos foram refeitos do Force Encounters para rodar em Windows, e parece que faz uso de OpenGL, então funciona bem numa máquina atual, visto que é um jogo com mais de 10 anos de idade, ele funciona muito bem. Ainda roda, além de Windows, roda em OS2 e roda em Linux. Esse Force Encounters, é? Isso. É que é a compilação do FFE. Droga, mais um que eu vou ter que baixar. Mais um pra baixar e pra jogar. Ai, ai, ai. Vocês não querem que eu tenha vida, né? Vamos falar então do 16 parte B? Tô vendo lá, Márcio Neves Machado em dose dupla. E uma cobrando a gente. Pois é. Vamos começar pela cobrança? Vamos. Começa aí. Bem, Duke Nukem Forever realmente saiu. E aí, vamos falar mesmo do jogo? Pra quem não sabe, é porque foi levantada a suspeita que Duke Nukem Forever não iria sair. Foi suspeita basicamente levantada pelo Sander. Ele falou e disse: só acredito quando ele estiver aqui rodando no meu PlayStation 3. Realmente saiu, e eu joguei um pouquinho do Duke Nukem Forever no PlayStation 3 do Sander. Eu comprei o Duke Nukem Forever no meu PlayStation. Comentário bem rápido, mais uma vez, não é um podcast games, mas não é um tipo de jogo que atraia, a não ser que você seja realmente súdito do rei. Hail to the king, baby. Claramente o gameplay é datado, os gráficos até são um pouquinho menos, mas se você comparar com outros jogos da mesma classe hoje em dia, claramente o Duke Nukem Forever está muito atrás. E aí eu acho que o politicamente incorreto, as sacadas do Duke Nukem não conseguem segurar o jogo. Porque tem uma coisa também que a gente tem que lembrar: quando o Duke Nukem 3D saiu, não era simplesmente um personagem irreverente, qualquer coisa do gênero, mas era um jogo que tinha méritos para encarar toda a concorrência da época. Sim. Hoje, Duke Nukem Forever não tem isso. Hoje você vale por ser Duke Nukem Forever, por ser um jogo em que todo mundo esperava, por ser um jogo que muita gente acreditou que ele nunca sairia, uma história tribuladíssima, vai e volta. O jogo esteve a ponto mesmo de não sair, né? Um pouco antes da Ticha assumir. Foi, a produtora faliu, né? A produtora faliu, enfim, tem uma confusão sem fim. Vale por isso, vale por ser Duke Nukem Forever, e vale para quem está há 14 anos esperando pela continuação do Duke Nukem 3D. Damn, that was annoying. Fora isso, eu tenho umas dúvidas. Eu acho que não vai agradar a galerinha que não conhece a história que não está envolvida emocionalmente na história do Duke Nukem. Vou deixar no show notes, Ricardo me cobra disso, por favor, um comentário que eu postei uma semana de show. Alguns comentários sobre o Duke Nukem Forever, e boa parte ainda continua valendo. Então, acho que vale a pena vocês verem como é que é. Óbvio, o melhor é que cada um tire sua própria conclusão do jogo. Tá aí, Márcio. A gente cumpre, do que parece. Pois é. O outro comentário do Márcio Neves Machado, que ele diz: rapaz, tinha gente com respiração pesada vazando no microfone aí, hein? Deu até medo ouvir aquele som de sucção, respiração pela boca.
Ô, João, próxima vez não respira no microfone, bomba. Aliás, se é pra vocês verem um pouco que a gente passa numa gravação. Situações como essa que às vezes não dá pra contornar. No mais, quanto ao tema, cada vez mais percebo que de retrô não tenho nada. Tudo isso pertencia a uma época muito distante pra mim. O máximo de contato que tive com essa época foi a MSX Gradiente que ganhei dos meus pais. Logo, não cheguei a conhecer esse jogo. Eu conheci Elite jogando no meu Expert. Acho que não calhou, Márcio, acho que não calhou de se encontrar com Elite pela frente, que é uma pena. Mas pela descrição, tenho certeza que é o tipo de jogo que eu não gostaria. Não curto jogos de dogfighting. Minha noção espacial tridimensional é nula, ao ponto de eu não conseguir concluir qualquer missão no Star Wars X-Wing. Eu vou te dizer que eu também sou meio enrolado com navegação espacial. Até hoje eu me enrolo, mesmo no Elite ou no Elite, eu me enrolo um pouco. Mas depois de um tempo você pega o jeito. A primeira coisa que eu fazia era uma mania de conseguir uma docking station. Acho que eu já comentei isso no episódio, mas é mesmo. Primeira coisa. De qualquer forma, legal ouvir as suas opiniões sobre o jogo. Mais um bom cast, como sempre. Muito obrigado. Mais um comentário do Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Mais um excelente episódio. Se vocês queriam deixar os ouvintes com vontade de jogar Elite, parabéns, vocês conseguiram. Vou baixar o Elite e jogar para poder experimentar esse jogão. O Elite é muito legal, cara. Pode crer, eu gostei pra caramba dele. É um sucessor assim pro Elite, digno do nome. Quanto a Elite 4, não perca o pensamento positivo. Se Chinese Democracy e Duke Nukem Forever saíram, por que não Elite 4? Uma hora eles vão acabar lançando mesmo o Elite. A gente tem que ter fé, né? A minha preocupação, Drug, é que o Elite 4 saia como saiu o Chinese Democracy, como saiu o Duke Nukem Forever. Na verdade, meu medo é que saia como saiu o Chinese Democracy, que é um horror. Até hoje eu não sei como é que eu resisti assim inteiro, sem bater com a cabeça na parede, quando Deus foi o Rolling Stone, uma coisa dessas, liberou para full streaming o álbum e eu ouvi aqui. Eu conheço gente que fez competição de quem resistia mais tempo. Teve gente que não aguentou na segunda música. Nossa. Bem, eu não posso falar nada porque eu nunca fui fã de Guns N' Roses, mas pelos comentários que eu ouvi, realmente concordo com o César. Nosso medo não é só o Elite 4 não sair, é o Elite 4 sair como saíram os outros, né? Esperamos e torcemos para que David Braben faça um bom trabalho com o Elite 4 e, se possível, faça as pazes com a Ian Bell e saiam os dois trabalhando junto. Eu sou uma das pessoas que, assim como foi comentado na leitura de e-mails, conheci o Moacir primeiro como colecionador e só depois como o cara do jogo justo. Ainda há ecos do episódio 15 da conversa que tivemos com o Moacir. O Humble Bundle é um ótimo projeto, acompanho desde o primeiro e comprei os 3 indies e o Frostbeat e posso dizer que vale muito a pena a compra. Sempre são ótimos jogos e se você pagar o quanto quiser deixa tudo mais agradável, né? Às vezes você consegue pagar um pouco mais, às vezes não. Eu vou dizer que eu conheci o Humble Bundle há pouco tempo e pena que eu não consegui comprar. Droga. Ano que vem. Pois é, mas tem jogos, mas se você procurar tem muitas soluções interessantes desse jeito. Eu paguei há um tempo atrás por um Shotnap com versões para Windows, Linux e macOS 10 a bagatela de $1. E vou dizer, o jogo é muito bem feitinho, muito bonzinho. Para $1 tava dado e não recebi e-mail do autor esse dia com um convite para os outros jogos dele. Também trabalhos de muito boa qualidade. Se a gente for procurar um pouco, a gente vai encontrar esses trabalhos de produtoras pequenas que partem para distribuição de uma forma alternativa. Bem bacana. Agradeço as boas-vindas à casa de vocês e realmente agora que fui convidado a puxar a cadeira, pode ter certeza que eu vou ficar aqui por um bom tempo. Só não faz xixi de porta aberta, só toma cuidado para não ficar rotando alto, porque afinal de contas nós somos um podcast de família e toma cuidado assim, um pouco de educação, mas seja bem-vindo. Valeu mesmo, povo, até o próximo, seja ele um episódio novo ou um dos antigos da maratona. Que bom, né? Eu espero que ele tenha alcançado a gente já, né? Eu realmente espero que ele tenha chegado junto, né, onde a gente está. Além desses comentários que lemos, nós no Twitter, nós tivemos algumas pessoas que se manifestaram. Lembrar da manifestação do Tony Lamborghini, nosso ouvinte, que comentou algumas coisas inclusive sobre camisa do grupo MSX Rio, e aí fica aí o apelo, quem tiver disponibilidade para ajudar o pessoal do grupo. E o Tony observou uma bobeada minha, né? Pois é, eu coloquei esse episódio 16A quando era 16B no blog no Blogspot. Sim. Com 2.16A. Faz parte. O Drug comentou algumas coisas também no Twitter sobre o
Retrocomputaria, na maratona dele. Ele tá lá no episódio 6, parte A. Ele tá o 6 é parte A, parte B, parte C e parte D. Mas já que ele esteja curtindo. O problema é que ele começou lá atrás, né? Os episódios quando a gente não tinha menos tarimba, menos habilidade, então pegou a gente falando um pouco de besteira, a edição meia atrapalhada. Mas ele tá gostando, que bom, né? Que ótimo, talvez eu fique muito feliz. Eu fico feliz com qualquer pessoa que goste do nosso trabalho. Aliás, o Tony falou, às vezes gosto de pegar trânsito congestionado só para escutar mais retrocomputaria. Ou seja, nós estamos colaborando com o trânsito, aumentar o engarrafamento. Que beleza. Tô vendo que só sobra agora o prefixo do elemento. Quinto Elemento também comentou sobre o episódio da Elite. Quer dizer, ele não comentou, né? Ele fez um comentário para chegar no que ele queria realmente fazer, né, Ricardo? Ele só fez um comentário para dizer, olha, eu tô aqui para ter sessão. O que, em compensação, o próximo episódio, próximos comentários dele do episódio 17... a gente já tem certeza que vão ser comentários espada, compridos e chatos. Mas enfim, o que o Quinto Elemento comentou? Ele começa assim: vocês realmente ganharão férias de mim. Elite não é minha especialidade, então farei comentários. Mas o episódio ficou excelente. Legal. Infelizmente agora não me recordo o nome, mas lembro de um jogo de MSX convertido de Spectrum que usava umas naves com gráficos bem parecidos com Elite. E algumas pessoas chamavam meio que como continuação do Elite. Olha, eu lembro desse jogo. O nome, se não me engano, era um nome latino, que alguns chamavam como Elite 2. Se eu procurar nos meus guardados aqui nas minhas revistas, é capaz de descobrir o nome desse jogo. Eu lembro, sim, desse jogo dos gráficos. Mas só lembro de ter visto esse jogo na mais que finada e enterrada que Nightsoft, que aliás vai ser desenterrada muito em breve, mas era tão bizarro que nem fiz cópia pra mim. Lembrar que o Quinto Elemento também foi um dos que trabalhou na Knight. Uma curiosidade interessante sobre o Elite é que o Elite 128, basicamente a versão de Commodore 64 do Elite, em que o sujeito desmontou e otimizou onde dava para aproveitar os 2 MHz do MOS 8502, tanto que você tem que executá-lo em modo 64. Se quiser, leva para vermos no Rio e aí testarmos o quanto melhorado ficou. É interessante. Eu só espero que alguém faça um vídeo disso. Fica a dica. Ele disse que ia trazer para MSX Rio, ele vai estar aqui no encontro na MSX Rio. Por ocasião, se vocês estiverem ouvindo isso, a MSX Rio de setembro já aconteceu, e a gente vai ver se até lá a gente faz um vídeo e a gente posta isso. Torna disponível para vocês verem. E o momento inveja, né, que vai causando nos outros. E agora, especificamente para o Sander e o João. Eu tenho um Apple II GS. Lá. I'm gonna kick your ass, bitch. Ou seja, o Quinto Elemento escreveu todo esse comentário para dizer isso. Trollar o João e o Sander. Essa é a nossa vida, esse é o nosso clube. Sensacional. Idade mental, quinta série. Só foi esse o comentário dele. Só tivemos esse comentário. Antes da gente deixa pro próximo episódio 18, só fazer um comentário rápido. Se você tiver um Android compatível e tiver um cartão cadastrado no checkout e tiver €2,99 sobrando, para o que você estiver fazendo e compra o R-Type. Shame on me, ainda não comprei. Olha, é óbvio que eu certamente conseguiria até passar mais fases se eu tivesse para Xperia Play. E no Xperia Play você consegue jogar com os controles do aparelho. Mas é muito divertido. E o pessoal da Dotemu fez um tremendo trabalho de portar o jogo original. E é R-Type, né, gente? Seria bom até se fosse ruim. R-Type é bom até a versão MSX, que, como gosta de lembrar o Márcio Lima, é o Pulga Type. Para quem entendeu, que a nave parece uma pulga. Acho que acabou, né? Acabou. Quer dizer, acabou não, vou por agora. Acabamos por agora. Próximo episódio, 18, vamos falar de... Assunto pedido por alguns ouvintes. Voltamos ao assunto MSX. Com convidados, pode ser que vocês vão gostar muito da conversa. Quem viveu a época vai lembrar de muita coisa, mas pode ter certeza, vai ter muitos sons, vocês vão pegar muita censura, porque não podemos correr risco de sermos presos. Ouçam pelo menos para prestigiar o trabalho do Ricardo de tornar o podcast audível para todas as idades e garantir a nossa responsabilidade jurídica.
Até sobre a vida sexual de chefe saiu. E o pior, o chefe participa de encontro hoje em dia. O ex-chefe. Nossa! A gente não pode deixar, não pode. É o tipo da coisa assim. A gente, por mais que vocês não conheçam as pessoas, vai dizer, mas eu não conheço, não sei quem é fulano. Não interessa, gente. A gente quer manter a nossa responsabilidade jurídica. A gente não quer ter que recorrer a advogado. Ao menos não ainda. Aliás, um abraço pro jurídico da Combo. Pro cão que atenta. Pra Laila Flower. Aliás, podemos encerrar então com uma frase de advogado que eu peguei num livro, que eu causei uma certa celeuma com alguns advogados. Antigo provérbio espanhol: melhor ser um rato na boca de um gato do que ser um homem nas mãos de um advogado. Kill it! Kill it! Porra dessa, é bom a gente ir andando, né, César? Vambora, né? Eu não tô afim de esquentar a cadeira lá no ponto zero, não, em Benfica, não. Nem eu passar um tempo lá pra Porto, então... Tô fora. Não quero ir pra Bangu 1, não. Segurança máxima pra gente. Pra gente e pros convidados, né, cara? Acho que ia sobrar até pro Quinto Elemento. Mas ele ia ser preso só por ser fudeba. É só porque ele é Quinto Elemento, ele é fudeba, e fica mandando um comentário com o objetivo de trollar os amiguinhos. Pois é. Vambora, né? Pois é, vambora. Gente, espero que tenham gostado do 17. Se preparem que o 18 vem aí. E aquele abraço. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado por terem ouvido. Obrigado pelos comentários, tweets e e-mails. Esperamos que esteja do agrado. Esperamos contar com seus comentários e suas mensagens, não só nesse, como nos próximos episódios. E ainda mais de outros que não comentem e que se manifestem. Até mais, gente. Abraço. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.